Bem-vindos de volta para mais uma entrevista à margem da quarta Conferência IEM sobre Ambiente e Desenvolvimento. Está a debater a indústria, o crescimento econômico e os desafios da transição energética. Vamos conversar agora com a diretora de programas da Biofonte, uma fundação para a conservação da biodiversidade em Moçambique. No caso, a doutora Maria Alexandra Jorge. Doutora Maria, muito bem-vinda a esse espaço. O que é que incidiu a sua intervenção nesta conferência, que de resto junta especialistas e homens de negócios em Angola para falar sobre sustentabilidade? Bom, a ideia principal foi trazer a experiência de Moçambique, não é? Nós em Moçambique já temos uma tradição bastante grande de conservação do meio ambiente, tanto de recursos florestais e faunísticos, e temos uma boa, digamos, bons exemplos e algumas ideias e procedimentos que podem servir de exemplo para Angola. Angola tem uma grande biodiversidade ainda muito pouco conhecida, muito pouco explorada. Moçambique já deu alguns passos portanto, na criação de visibilidade, no uso sustentável de algumas dessas áreas e também na proteção dessas áreas. Então, esta é uma oportunidade de trazer um pouco essa experiência de como é que isso funciona no nosso caso e como é que uma fundação como a Biofund pode fazer a diferença. Há iniciativas de criar fundos ambientais com a Biofund em vários países de expressão portuguesa e não só. Há uma rede de fundos ambientais africanos, cerca de 20 fundos ambientais africanos, da qual a Biofund é cofundadora e faz parte, em que, portanto, se partilham as experiências e as mais-valias de existirem fundos ambientais desse género nos países. Portanto, isto são iniciativas, digamos, de melhores práticas internacionais. Começaram na América Latina. Os fundos ambientais africanos foram criados muito seguindo esse exemplo da América Latina, e agora já temos fundos ambientais como o nosso também, que já podem servir de exemplo e de mentores até para a criação de novos fundos ambientais, como está a ser a tendência em muitos países que começam a dar importância a estes recursos e como criar um apoio sustentável para que os mesmos não desapareçam. Há cada vez mais incidentes voltados para as questões ambientais, nomeadamente as queimas e enchentes e por aí adiante, que vão devastando grandes áreas de conservação natural. Para o caso da Angola, não há grandes registros nesse sentido. Entretanto, isso não impede que o governo angolano e a sociedade civil também se empenhem até de forma antecipada a criar mecanismos para a proteção, para prevenir esses incidentes. Que caminhos é que Angola precisa seguir para poder, então, chegar ao nível de conhecimento ou de experiência de Moçambique? O que é que considera indispensável para que Angola trilhe esse caminho exemplar que Moçambique está a fazer? É fundamental, digamos, o papel do governo, não é? Para liderar esta consciencialização, para que haja também uma coordenação transversal entre os vários ministérios. Isso é um assunto que mesmo em Moçambique é difícil de atingir, porque temos o Ministério do Ambiente, temos o Ministério da Indústria, Energia, Mineração, etc. E nem sempre os ministérios falam uns com os outros. É muito importante esta coordenação intersetorial, mas também o envolvimento do setor privado, o envolvimento da academia, o envolvimento da sociedade civil, essa consciencialização que felizmente na camada jovem já começa a aparecer. Começamos a ver uma mudança de mentalidade nos jovens, a preocupação pelo meio ambiente e pela pegada verde, e queremos que haja promoção deste tipo de ações. Eu acho que isso é fundamental e foi crítico em Moçambique essa consciencialização, essa vontade, mesmo ao mais alto nível, de proteger a nossa biodiversidade e fazer com que os vários parceiros atuem de uma forma coordenada
e que trabalhem também com as comunidades. As comunidades são um ponto vital. As comunidades têm que estar sensibilizadas e empoderadas e dentro do processo, porque senão, sem a ação das comunidades, nós não vamos conseguir essa mudança de atitude. Então, as comunidades vivem no terreno, portanto, estão os principais atores, digamos, de proteção ambiental, e temos que, portanto, apoiá-las e educá-las de como é que nós podemos usar os recursos da forma mais sustentável, porque é no interesse de todos que esses recursos sejam renováveis e que não sejam esgotados, porque nós estamos em muitas áreas com o risco de esgotar os recursos florestais, faunísticos, etc., com o uso desregrado dos mesmos. Portanto, nós temos que usar de maneira que eles se possam renovar. E é essa mentalidade, essa introdução de alternativas de sustentabilidade, de vida sustentável que nós precisamos de trazer e que temos essa possibilidade de trazer com o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento económico. Há a possibilidade de fazer isso, mas precisamos de querer fazer acontecer isso, essa vontade, é preciso que esteja lá. Está ligado à academia há muitos anos já, a investigação científica. Concretamente, como é que a academia angolana pode apoiar o governo na tomada de melhores decisões e até prestar alguma consultoria às empresas que também são parte integrante desse processo, e em que medida é que o capital humano das empresas e do próprio país devem ser de facto potenciadas para primeiro compreender a necessidade de se juntar sinergias e lutar em benefício da proteção do meio ambiente? Como é que olha para essas questões? Bom, naturalmente que o governo tem um papel importantíssimo digamos, na alocação de recursos para a academia, para as universidades, para estudos. Há muito que pode ser apoiado e havendo essa vontade, portanto, podem apoiar. Mas uma coisa muito importante que nós temos visto também em Moçambique, há coisas bastante simples que se podem fazer para começar. Uma coisa fundamental é a partilha de informação, partilha do conhecimento. Há muitos estudos que são feitos e que ficam na gaveta e que não são divulgados, não chegam aos atores que podem fazer a diferença. E nós temos, em Moçambique, promovido conferências de divulgação de conhecimento, divulgação de estudos científicos feitos no país, e tem tido um impacto fantástico, porque nós não temos ideia do que é que existe. E se nós tivermos essas plataformas de partilha de conhecimento, que não precisam de ser presenciais, que são mais caras, mas podem ser, portanto, remotamente, eu acho que hoje em dia pode-se fazer muitas ações, digamos, com os recursos que temos. Então, essa partilha de conhecimentos é fundamental. Que haja uma plataforma em que esses estudos estejam disponíveis. Nós, por exemplo, quando começámos o nosso trabalho, há 12 anos atrás, uma das principais coisas que vimos é que não havia formação disponível. A informação estava nos computadores de especialistas, etc. Então criámos, por exemplo, no nosso website uma biblioteca virtual. Até hoje, essa biblioteca virtual tem crescido e tem servido como fonte de informação para estudantes, para profissionais. Já temos mais de 2.000 documentos nessa biblioteca. Portanto, informação sobre biodiversidade em Moçambique. Portanto, essas ações de divulgar e partilhar o conhecimento parecem muito simples, mas são fundamentais. E podem ajudar muito a criar esse momento, esse movimento e poder apoiar as organizações que têm capacidade de decisão, não é? Das estratégias, o que é preciso fazer, o que é que temos que proteger, o que é que temos que estudar mais, o que é que não devemos fazer. Então, tudo isso é muito importante e essa informação é crucial. Muito obrigado. Já para terminar, quais são os projetos que a Biofund está a levar a cabo neste momento, assim, de impacto também dentro do seu objeto social, e o que é que se pretende para o futuro em termos de projetos concretos a serem implementados em Moçambique? Portanto, a Biofund é um mecanismo financeiro. O nosso core business é angariar fundos, gerir esses fundos e alocar os fundos para projetos relacionados com biodiversidade.
Mas muito rapidamente nós vimos a necessidade de trabalharmos, portanto, nesta divulgação, socialização da importância da biodiversidade. Como eu disse, nós só podemos preservar, conservar aquilo que conhecemos, então é preciso criar essa sensibilidade. Então, mesmo antes de nós começarmos a alocar recursos financeiros, começámos a trabalhar nessa vertente de divulgação. Outra vertente que é muito importante é o capital humano, a formação, a capacitação de técnicos e, mais uma vez, no nosso trabalho de apoio à conservação, muito cedo vimos a limitante de recursos humanos na área de conservação, que é a nossa área de trabalho. E começámos a investir em programas de capacitação, programas de bolsas de estudo, programas de estágios, muito importante, porque temos uma grande camada jovem todos os anos a formar-se nas universidades, mas que depois não tem experiência. Então este programa de estágios que nós temos de 6 a 12 meses nas áreas de conservação e em organizações ligadas à conservação, permitiu um grande salto. Nós temos neste momento mais de 200 estagiários que passaram por esse processo e têm tido, portanto, podemos trazer sangue novo para a conservação, portanto, jovens profissionais que ficaram motivados e que, digamos, que têm agora o bichinho da conservação, que vão divulgar isso para os outros e mesmo que não fiquem a trabalhar em áreas diretamente relacionadas com a conservação, podem ir para o setor privado, o setor bancário, o setor governamental, mas vão trazer essa consciência. Então, a pouco e pouco estamos, digamos, a infiltrar um pouco essa ideia da importância da conservação. Então, essas ações têm sido fundamentais, não é só a questão de trazer financiamento em termos de dinheiro, não é? De fundos, mas também esta parte social e moral e de consciencialização é muito importante e vem junto. São essas ações paralelamente funcionam muito bem. Muito obrigado, doutora Maria Alexandra Barreiros Jorge, diretora de programa da Biofonte, Fundação para a Conservação da Biodiversidade em Moçambique. Obrigado por nos ceder essa entrevista. Vamos fazer fé, numa próxima ocasião, não muito distante, volta a Angola e nos brinde com mais informações relevantes para que a biodiversidade em Moçambique, em Angola e em todo o mundo seja então devidamente assegurada. Muito obrigada e boa sorte nos vossos projetos e eu acho que há um potencial enorme aqui em Angola. Muito obrigado. Vou pedir que se mantenha ali por um instante, enquanto voltamos para a nossa audiência, para nos despedirmos e voltar numa ocasião futura, caso se imponha esta realidade concreta. É um até já.